O fundo HCTR11, Fundo de Recebíveis Imobiliários, está apresentando um retorno de dividend yield de mais de 20% nos últimos 12 meses. A questão é, será que esse retorno está correto? Será que ele está pagando isso tudo mesmo e seria a melhor oportunidade de investimento do ano, a melhor disponível para 2023 em fundos imobiliários? Bem, eu vou fazer uma breve análise sobre esse ativo mostrando na tela do meu computador e te dizer por que está dando essa conta de 20%, qual que é o dividend yield real, se é um bom investimento ou não, de acordo com a minha concepção, que você vai usar como mais uma fonte de informação para tirar suas próprias conclusões. Lembrando que aqui eu não vou fazer nenhuma recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo. Então vamos para a tela do computador para você entender exatamente o que está acontecendo, por que ele está pagando tanto de dividendo. E passando aqui para a tela do computador, vocês já estão vendo aqui o Status Invest, que é um site onde você tem a consolidação de informações sobre diversos ativos que estão sendo negociados no mercado brasileiro e também no mercado mundial, no mercado americano, também tem algumas informações aqui. Para você que não é investidor, que não entende, eu vou tentar explicar as coisas aqui com detalhes, tá? Mas não vou me aprofundar tanto assim para o vídeo não ficar gigantesco. A primeira coisa que se chama atenção aqui é esse dividend yield de mais de 21% nos últimos 12 meses, o que transformaria o hectare em um grande investimento, levando em conta que é um fundo imobiliário, que é algo que em teoria tem menos risco do que uma ação. Só que, qual que é a pegadinha que eu já vou te falar desde o início do vídeo? Repare aqui no histórico de preço, vou botar de um ano da cota do fundo. Em fevereiro de 2023 ele estava valendo R$ 98, quase R$ 99. E agora, quando esse vídeo está sendo gravado, em setembro de 2023, ele vale metade, menos da metade do que estava valendo naquele momento. Ok? Então, isso aqui está considerando os últimos 12 dividendos que foram pagos pelo fundo, só que existe uma desvalorização muito grande na cota em menos de 12 meses. Então esse número aqui provavelmente não é real, tá? Porque a conta é feita simplesmente pegando o valor atual da cota, que seria esse daqui, R$ 46, e o valor total dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, faz ali uma conta de divisão. Então se você pegar 9,70 e dividir por 46, vou até puxar a calculadora aqui para a tela, para mostrar para vocês. 9,70, que é o que ele está dizendo aqui, ó, de dividendos pagos nos últimos 12 meses, dividido por 46, que é o preço atual da cota. 21,08, 21,06 que está aqui, então está bem aproximado, é essa a conta que é feita. Mas vamos entender, ele está de fato pagando isso tudo? Aqui são os dividendos, rolando a página para baixo aqui do Status Invest, pagos em 2022 e 2023. O que acontece? Nesse momento, que o último dividendo é o de agosto de 2023, ele está considerando todos os pagamentos desde setembro de 2022. O que a gente repara aqui? Em setembro, outubro, novembro, dezembro de 2022 e também em janeiro de 2023, em fevereiro já foi diferente, o fundo pagou R$ 1,10, tá, em cada um desses meses de dividendo. Em fevereiro caiu para R$ 1, em março caiu para 70 centavos, em abril para 50 e se manteve em 50 centavos pelos últimos 5 meses, ok? E provavelmente vai se manter também no próximo mês. O que acontece? Quando você soma isso tudo, você tem uma discrepância no valor do dividendo em relação ao que está acontecendo agora, porque a gente já percebeu que aconteceu algo no fundo aqui no início do ano, tá? Que fez a cota dele se desvalorizar, porque coincide com o período lá do movimento da cota, que está aqui nesse gráfico, do preço, né, da cota, com a redução dos dividendos, ok? E aqui estamos olhando a partezinha em azul, em verde aqui, que é a parte que interessa. Se está tendo essa discrepância muito grande entre o que acontecia e o que está acontecendo nesse momento, é por isso que aquele dividend yield, na verdade, aqui em cima, não pode ser considerado correto. Como é que você vai saber o dividendo real? Você pode fazer uma conta manualmente para chegar a ele aproximado, tá? Em relação a esses 50 centavos que foram pagos. Você pode olhar esse quadrinho que tem aqui no Status Invest, que ele já te dá uma noção boa, ou você pode olhar direto no relatório do fundo. Vou mostrar todas as formas aqui, porque elas vão ser úteis para você. Então essa primeira aqui, ele está dizendo o quê? Que na data que foi definido o último dividendo, em 9 de agosto de 2023, a cotação do fundo era 47,11 por cota e ele distribuiu 50 centavos. Ele anunciou a distribuição de 50 centavos, que daria um rendimento de 1,06%
naquele mês. Isso quer dizer que esse fundo estaria pagando aproximadamente 12% ao ano, um valor bem diferente desses 21% pagos nos últimos 12 meses, porque dentro daquela conta dos 21% estão sendo considerados esses meses onde o pagamento de dividendo mensal era mais do que o dobro do que está sendo pago agora. Não sei se vocês estão conseguindo entender o raciocínio, mas é simplesmente uma conta matemática. E é por isso que eu bato para os alunos do método Tic-Tac, do método de investimentos, que você não deve olhar apenas o dividend yield, nem de empresas, nem de fundos imobiliários, porque ele é apenas uma informação. Você tem que olhar outras informações para tirar uma conclusão mais correta, mais acertada da realidade daquele ativo. Então, se você aqui decidisse investir apenas olhando para isso, você ia investir errado, porque você não vai receber isso aqui. Tá? Aqui está considerando um valor que não está acontecendo mais. Por isso que tem que olhar o histórico de dividendos e entender o que está acontecendo. Então, voltando aqui, tem esse quadrinho onde você já conseguiria essa resposta de forma fácil. Quando você encontra o relatório do fundo, que está lá no site do RI, aqui ó, é o RI do fundo, hectarcapital.com.br/fundos/HCTR11. Aqui, o último relatório é o de julho, que é esse aqui, quando você clica no link que está disponível. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui para melhorar. Não consigo. O que acontece aqui? Dentro do próprio relatório, normalmente os fundos, os gestores já informam qual que é o dividendo anualizado. Então aqui, o dividendo mais correto seria esse daqui, 11,73%. Então entre 11% e 12% é o que o fundo está pagando de rendimento real nos últimos 12 meses, ok? Então não se iludam pelo aquele número do Status Invest, você usa esses sites para fazer isso. Quer dizer que aqui está errado? Não está errado. É uma questão de você entender o que significa isso aqui, ok? O site também não tem nenhuma culpa disso aqui, não é um erro de digitação nem nada do tipo. A conta está correta. Porém, você tem que saber analisar o ativo, não basta olhar um indicador pura e simplesmente. Mas vamos entender o que aconteceu para ter uma queda tão grande nas cotas do fundo esse ano. Será que essa queda não foi exagerada? Será que o mercado não diminuiu demais o valor do fundo? Vamos entender isso ao longo da análise. O que você pode olhar aqui para entender o que aconteceu com o fundo? Pode simplesmente jogar no Google para facilitar a sua vida. Você vai pedir aqui, vai botar, por exemplo, queda HCTR11. Ele já vai te trazer notícias que provavelmente... Ó, aqui já tem uma notícia da Suno, vamos clicar nela para entender o que aconteceu. Vamos ver a data da notícia também, que é importante. Nossa, veio uma notícia em forma de stories, não é isso que eu quero, então vamos olhar outra. Eu sei o que aconteceu, mas eu quero mostrar para vocês como é que você chegaria a essa informação se você não acompanha o mercado. Olha, esse é o motivo, tá aqui, ó. O que acontece? Um fundo imobiliário de recebíveis é um fundo que investe em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, que são os chamados CRIs, Certificados Recebíveis Imobiliários. Esses títulos são emitidos por empresas privadas que necessitam captar dinheiro no mercado para fazer alguma construção, alguma obra, alguma expansão de um imóvel que está pré-determinado ali no contrato desse título de investimento. E o que ocorre é que esse fundo especificamente informa aqui na própria página inicial dele, do gestor, que ele é um fundo high yield, que é essa informação aqui. E o que isso significa na prática? Que ele é um fundo de alto risco. Lá dentro do relatório do fundo, se você for procurar pelo termo high yield, ou simplesmente uma das duas palavras, você já vai encontrar a informação do que significa high yield. É uma expectativa de retorno superior à média de mercado no longo prazo. E aqui no relatório do fundo, se você buscar o termo high ou high yield, você vai encontrar a informação de que ele é um fundo high yield, que significa de alto risco, ok? Então, por ser um fundo de alto risco, ele tem maiores retornos, tende a ter maiores retornos, mas também acaba tendo maiores riscos. Essa é a relação risco-retorno natural de qualquer investimento. Por ter essa relação, o que aconteceu foi que, devido a questões econômicas, macroeconômicas, curva de juros e um monte de outros detalhes que não vale a pena a gente ficar debatendo aqui neste momento, as empresas que emitiram os certificados recebíveis imobiliários, que esse fundo virou credor,
Ou seja, as empresas que pegaram dinheiro emprestado com o fundo acabaram avisando para o fundo que eles não iam ter como cumprir com o combinado, ou seja, pagar as parcelas daquele empréstimo que eles tomaram. Porque lembra que um título de renda fixa na prática é um empréstimo, é alguém emprestando dinheiro para outra pessoa esperando receber tanto o valor que foi emprestado quanto a remuneração baseada em algum índice de remuneração, como a inflação, por exemplo. E diante desses avisos de inadimplência e de fato de algumas inadimplências que ocorreram com o fundo, não seria mais possível continuar pagando os dividendos como se pagava antigamente, como se pagava até o início do ano, com mais de R$ 1 por mês, porque ele não estaria recebendo mais tanto dinheiro assim, por isso ele teve que reduzir a cota. Quando esses avisos vieram para o mercado obviamente entende, olha, esse fundo já não é mais tão bom, ele não é tão sólido assim, porque os ativos que tem ali dentro que são de alto risco estão de fato mostrando por que eles são considerados de alto risco. Então eles vão parar de pagar. Eu não sei quando que o fundo vai receber, nem se o fundo vai receber os valores desse dinheiro que foi emprestado, nem o principal, nem a remuneração. Ok que esses certificados recebíveis têm garantias relacionadas aos imóveis, então provavelmente eles vão executar a garantia de alguns desses CRIs através da tomada do imóvel ou da tomada de saldo em contas bancárias do gestor daquela obra, da construtora ou de quem quer que seja que emitiu aquele título. E esse processo é demorado e não tem uma garantia exata de que você vai receber todo o seu valor de volta. Por isso, o fundo baixou de preço. E ao baixar de preço, o dividend yield fica alterado porque ele estava pagando muito bem até alguns meses atrás. Então, até passar 12 meses, contando o primeiro mês onde o dividend yield caiu bastante, que foi em março de 2023, ou seja, só em março de 2024, que esse dividend yield que você vê ali no Status Invest vai estar correto. Até lá, esse indicador não pode ser considerado. Porém, vamos voltar aqui para a tela para entender uma coisa. Eu coloquei aqui o relatório de uma forma maior para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, beleza, já entendemos que ele é um fundo de mais risco, high yield, ok? Algumas das coisas que eu olho quando eu vou avaliar um fundo são, por exemplo, as taxas. Aqui tem umas taxas até ok, de acordo com o que eu informo para os alunos no método e tudo mais. Mas vamos ao que eu quero que vocês entendam com relação ao dividend yield principalmente. Nesse dividend yield, considerando aqui como correto, quase 12% ao ano, a pergunta que se faz é, atualmente, estaria valendo a pena investir no HCTR11, considerando que ele está pagando quase 12% ao ano, já livre de imposto? Talvez. Vamos dar uma olhada. Primeiro, a gente já sabe que o motivo dele ter caído tanto de valor é por causa das inadimplências. Então a gente tem que entender como que estão essas inadimplências e o que o fundo está fazendo a respeito para se resguardar, né, para se garantir que isso não vai ter um maior problema. Aqui, na parte de tese de investimento, você já vai encontrar algumas informações. Por exemplo, aqui ele está falando que eles ainda estão sobre impacto de ativos que tiveram dificuldades em financiar e refinanciar suas operações, que são a questão das inadimplências. E ele explica também o que é o waiver, que é uma permissão para que a parcela que aqueles emissores dos CRIs têm que desembolsar para pagar o fundo não seja paga naquele momento, seja paga depois com multa e juros. Na verdade, com juros e correção, não com multa, tá? Antes do vencimento do título. Então, o que a gente sabe é o seguinte, por que o fundo está pagando só 50 centavos? Porque parte dos recebíveis imobiliários que ele detém, que ele é dono, não estão pagando, não estão sendo honrados por aqueles que emitiram. Então, por isso, ele está conseguindo 50 centavos por mês por cota para distribuir, ok? E nisso, vou até mostrar aqui no Status Invest novamente uma informação interessante, que na verdade já mostrei. A gente já viu que desde abril ele está pagando 50 centavos, então a tendência é que isso aqui se mantenha dessa forma, ok? Porque se tivesse que acontecer mais alguma coisa grave, já teria acontecido. Pode ser que aconteça, tem alguma garantia de que não vai acontecer mais nada? Não tem, mas isso aqui é um indicador de que parece que o pior já passou, ok? Então vamos voltar aqui para o fundo. O que a gente tem que olhar aqui? Algumas informações interessantes para análise. 90% dos títulos do fundo estão atrelados ao IPCA e tem uma taxa de mais 10,07%, na verdade 0,7%. A taxa média que ele tem de retorno é IPCA mais 10,5%. Isso é uma taxa muito alta, tá? Muito boa. E a duration, que é a duração que ele vai manter essa taxa, que é em torno de 3 anos. Então, pelos próximos 3 anos, ele está dizendo que vai receber mais ou menos isso.
Ok, tem a questão das inadimplências. Eu não vou entrar aqui na parte de diversificação, porque não é o momento, tá? Quando a gente chega nessa lista, aqui são os ativos que o fundo possui. Então, esses são todos os CRIs dos quais o fundo é proprietário, ou seja, que ele tem direito de receber alguma coisa. E o gestor coloca aqui uma legenda. Os fundos que estão em verde, com uma setinha branca, com um Vzinho branco no meio, é que estão ok, adimplentes, estão pagando tudo normal. Os que estão apenas verde são os que estão em waiver, que é aquilo que eu acabei de falar, que o próprio gestor explica no relatório. Estão negociados e os valores não estão sendo pagos, ou estão sendo pagos reduzidos nesse momento, e serão pagos antes do vencimento do CRI, acrescidos de juros e correção. Então, entre aspas, está tudo bem, por enquanto, a não ser que isso vire um problema depois. Fora isso, nós temos os que estão em amarelo, que são os CRIs que estão em negociação. E esses aqui que são os problemas para quem quer investir neste fundo. Porque eles trazem a questão da incerteza. Se eles estão em negociação, a gente não tem certeza se eles vão ser recebidos, se eles não vão ser recebidos e o fundo vai precisar executar a garantia, ou se vai ter alguma negociação tipo um waiver no meio do caminho. Então, esse é o principal problema. E como a gente vê aqui, tem bastante bolinha marcada em amarelo. Mas essa quantidade não necessariamente significa que uma parte do valor do patrimônio do fundo está investido em títulos que estão em negociação. E por último, tem aqui o que tem vencimento antecipado, que foram aqueles que o CRI já negociou provavelmente, não teve êxito nessa negociação e acabou executando a garantia. São coisas que vão demorar a ser recebidas e provavelmente não vai receber o valor total que deveria, tá? Muito difícil que isso aconteça na prática. Então, uma das coisas que a gente tem que olhar aqui é a quantidade de CRIs que ele tem. São bastantes, não está tão diversificado porque tem aqui muitos duplicados, né? Que provavelmente não são em relação ao mesmo empreendimento, a mesma obra. Então não tem tanta diversificação assim, tá? Acaba sendo um pouco mais concentrado, por isso também pode ser chamado de high yield, porque essa maior concentração traz mais risco, já que você fica dependendo de menos emissores de título. E me chama a atenção uma coisa: a maior parte do patrimônio está aqui nesse empreendimento, ó, 7,4 mais 1%, 8,4. Quando você olha aqui nessa coluna, não tem mais nada que tenha um percentual tão alto. Se bem que tem esse aqui, que até tem um percentual considerável, que daria 7,8. E como esse aqui em cima já foi negociado, está em waiver, o que diz para mim é o seguinte: não tem um problema tão grande com relação a esse daqui e tem chance de receber esses valores aqui até o vencimento do CRI. Outra informação interessante é que 100% da obra desse empreendimento já foi realizada. O que está faltando? Vender o empreendimento. Nos fundos imobiliários que são de recebíveis, é muito difícil que a gente entenda o que é cada um desses CRIs. E, sinceramente, nem vale a pena se pesquisar tão a fundo, porque você ia gastar muito tempo da sua vida para isso. Talvez pesquisar só esse daqui seria interessante. Eu já pesquisei previamente, vou dizer que isso aqui é um shopping em São Paulo. Então, o que está faltando acontecer é a empreiteira, a construtora que fez esse shopping, vender as lojas ou vender parcialmente ali os espaços do shopping para que essas vendas aqui entrem nessa contagem. A construtora, que foi a emissora do CRI, junto ao empreendimento, consiga honrar com seus pagamentos e devolva o valor corrigido e com juros e tudo mais. Então está dependendo de coisas de mercado. Então existe a chance, sim, que isso seja pago, mas a gente não tem como ter certeza. Na pior das hipóteses, essa dívida será cobrada do emissor do título com base na garantia, que provavelmente é a garantia do imóvel. Mais para baixo nesse relatório eles falam sobre isso, ok? Então isso aqui dá uma sinalização de que não tem tanta concentração assim, mas tem um principal que está com algum problema de pagamento. Se ele conseguir honrar com seus pagamentos, provavelmente esse dividend yield mensal vai subir consideravelmente, pois o valor que foi emprestado aqui é bastante alto, tá vendo? São mais de 200 milhões de reais. E como existem diversos títulos que ainda estão em negociação, o que isso indica para a gente nessa análise muito superficial que estou fazendo? Que ainda existe um risco elevado de não receber parte desse dinheiro. A questão que a pessoa tem que fazer uma conta é se ela vai confiar que isso aqui vai ser cumprido, que vão conseguir pagar todo o valor que foi recebido, mais os juros, mais correção e etc. Os emissores aqui dos que vão conseguir pagar isso para o fundo, e você vai receber um dividendo mais alto e vai acabar tendo um ganho, além de dividendo, de capital, porque olha o que está dizendo aqui no Status Invest. O fundo perdeu mais de 60% do seu valor patrimonial, ou seja, quando você olha aqui, ele tem mais de 2 bilhões de reais emprestado.
mas hoje ele vale R$ 1 bilhão no mercado, ou seja, está comprando um negócio com desconto aqui de 60% aproximadamente, porque na verdade o valor patrimonial é de 2,5 bi. E o que você tem que fazer como investidor é fazer uma análise de risco-retorno, que eu já vou te dizer o que eu fiz considerando o meu próprio dinheiro, se eu acho interessante ou não, tá? Se eu fosse investir nesse fundo. Aqui tem mais algumas informações que eu não vou entrar agora, e aqui informações sobre os ativos, onde você pode pegar mais detalhes sobre cada um daqueles CRIs e tentar entender o que está acontecendo. As análises mais profundas, onde eu olho todos esses detalhes e explico o que você tem que fazer para que você, depois de um tempo, consiga em 15 minutos analisar um fundo imobiliário, eu faço para os alunos lá do MTT, que é o método de investimentos tic-tac que eu criei. Se você tiver interesse, clica no link que está aqui nos comentários. Mas vamos lá, esse FI HCTR11 é um bom investimento ou não? Bem, o que a gente consegue entender? Que ele é um fundo de alto risco e, por ser um fundo de alto risco, ele demonstrou por que é considerado um fundo de alto risco. Então acabou tendo bastante inadimplência. Isso fez com que ele deixasse de receber muitos valores e por isso o dividendo mensal caiu bastante. Ele não é tão concentrado em poucos investimentos, mas existe sim uma concentração e o principal empreendimento no qual esse fundo investiu não está adimplente 100% porque ele está em waiver. Então isso é um problema, mas caso isso seja resolvido, provavelmente esse dividend yield vai subir consideravelmente. O que mais chama atenção, na verdade, do ponto de vista negativo, é a quantidade de títulos que ainda estão em negociação, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Porém, o dividend yield, da forma como está sendo pago agora, é um dividend yield interessante. Então, o que eu vejo na minha análise é o seguinte: existem outros fundos de investimento imobiliários que vão te pagar ali em torno de 12% ao ano, igual o hectare está pagando agora. Fundos esses que vão ter menos risco do que o hectare. Só que o que acontece? Se você investir nesses fundos, você vai receber mais ou menos o mesmo valor, talvez 1% a mais por ano do que o hectare está pagando. Só que esses fundos não têm um potencial de valorização das suas cotas muito grande, porque no caso deles está tudo fluindo normalmente. Então provavelmente você vai ver eles num preço sobre valor patrimonial, que é o PVP, aproximadamente em 1. E o ideal seria que o PVP tivesse um pouquinho abaixo de 1 para ser uma compra mais atrativa. Já no fundo HCTR11, você vai receber mais ou menos 12% ao ano, que é o que ele está informando ali no relatório que está pagando. Porém, se todas essas negociações derem certo, ou se a maior parte delas derem certo, se aquele shopping que está no CRI principal for vendido e o fundo comece a receber esses valores de volta, esse fundo tende a se valorizar bastante, podendo dobrar o seu valor para voltar aos patamares que ele estava em janeiro, em dezembro de 2022. Janeiro de 2023, dezembro de 2022. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui em relação ao racional é que você não vai conseguir uma remuneração de fundos imobiliários muito mais alta que essa em outros fundos. Porém, esses outros fundos são mais seguros do que o HCTR11. Só que o HCTR11, além de estar pagando mais ou menos a mesma coisa em dividendos, ele tem um potencial de valorização. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que tudo que podia acontecer de pior já aconteceu. Então, o mercado acabou jogando o preço desse fundo muito para baixo. Me parece que foi um movimento um pouco exagerado, mas isso é uma percepção pessoal minha. E dentro do mundo dos investimentos, da análise de investimentos, você tem que ter uma coisa que se chama humildade, que é: eu posso estar errado. Pode ser que eu esteja considerando que o pior já passou, mas o pior nem aconteceu ainda. Pode piorar muito mais essa cota sair de 46, que é o que ela está valendo agora, 46, 47, e passar para R$ 20, o que representaria uma grande perda para quem investir com esse valor agora. Então, o que eu acho interessante de fazer, se eu fosse investir nesse fundo, seria ter uma posição nele, porque ele está me parecendo apresentar uma relação de risco-retorno bastante interessante, mas eu não investiria um valor muito alto da minha carteira nesse fundo, porque é um ativo de maior risco. Então, dentro das diversificações que eu falo, a parte separada para fundos imobiliários e dentro dos fundos imobiliários separada para os fundos de recebíveis, que é o caso do Equitar, eu pegaria um percentual desse valor e colocaria nesse fundo. Lembrando mais uma vez que eu estou explicando um racional que eu faço para os meus investimentos. E não estou dizendo para você que você tem que fazer isso, nem estou recomendando compra ou venda deste ativo. Só estou mostrando para você como é que você pode criar um racional também para fazer esse investimento. Considerando essa análise de risco-retorno, me parece que é um investimento que tem uma assimetria nessa relação. Ou seja, parece que ele está muito barato, não muito barato, mas mais barato do que deveria em relação ao que ele tem de patrimônio.
Tem como ter certeza de que isso é verdade? Não tem. Mas se você se proteger através da diversificação, fazendo várias camadas, como eu acabei de falar, esse risco é muito diluído, ele é minimizado. E o potencial de retorno é maior, porque isso poderia dobrar de valor, por exemplo, fora os rendimentos que você vai receber mês a mês. Então, valeria a pena ter um pouquinho desse fundo dentro da sua carteira de investimento. Aqui eu fiz uma análise muito breve, só para mostrar para vocês como que você poderia entender essa situação e para você não ser iludido também pelo dividend yield alterado lá no Status Invest. Mas eu explico melhor como fazer as análises de fundos imobiliários, quase que da mesma forma como eu ensino para os alunos do método de investimentos Tic-Tac, nesses outros vídeos que eu vou colocar nos cards aqui no final, ou que eu coloquei ao longo desse vídeo também. Você pode dar uma olhada e entender quais indicadores que você tem que olhar para determinados tipos de fundos imobiliários para saber como que você investe neles. Então vai lá, confere, que você vai aprender um pouquinho mais como analisar e saber se esse investimento é bom para você ou não e passar, por que não, a receber renda passiva a partir do próximo mês.